Boa noite a todos. Bonsoir à tous. Bem-vindos à casa do Pai, à maison du Bienvenue à la Père. maison du Père. Já estamos com saudades de estar com vocês em direto. Vous nous manquiez énormément. Eu não sei o que é que vocês estão a fazer neste momento, Et je ne sais pas ce que vous êtes en train de mas o faire que en eu ce quero moment. dizer neste momento é que Mais moi, ce que je veux vous dire maintenant, c'est que vocês estejam preparados para aquilo que vai acontecer esta que noite. vous soyez prêts pour ce qui va arriver ce Não soir. sei se estás no carro, Je ne sais pas si tu es en não sei se voiture, estás em je ne casa, sais pas si tu es chez toi. mas eu sei que Deus vai derramar o seu poder onde quer Mais que tu moi, je sais estejas. que Dieu va déverser Por sa isso, puissance où que tu sois. pardon, Joana. Pas de souci. Por isso convido-te Alors, je t'invite a louvares connosco nesta à noite. louer avec nous ce soir. Vamos cantar uma música em Nous português, allons chanter outra un em chant en francês, portugais, l'autre sera en mas para français. Deus não há língua, Mais não há pour barreira Dieu, il n'y a linguística. pas de langue, il n'y a pas de barrière. Por isso te convido Alors, je t'invite a depositares toda a tua fé e confiança em Deus nesta à ce que noite, tu remettes absolument toute ta foi en Dieu ce soir. porque Ele vai responder às tuas Parce qu'il va perguntas. répondre à tes questions. E vamos começar bem um ano a louvar a Et on Deus. va bien Amém? commencer l'année en le louant. Amen. Preparem-se. Alors préparez-vous. Oh Deus, me ouves, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas e estás presente. A me cercar em todo o tempo, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá nos separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá nos separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Aleluia. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père. Reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père. Reçois ma prière. Et
Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel. Amen. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Amém, Senhor Jesus. Nós desejamos, Senhor, nesta noite, Amen, Jésus. estar perto de Ti, Senhor Nous Jesus. voulons être près de toi, Seigneur. Nós desejamos esta noite Nous voulons, Seigneur, ouvir a Tua voz, Senhor Jesus. entendre ta voix, Seigneur Jésus. Estamos disponíveis. Nous sommes O disponibles. nosso coração está aberto Notre cœur est para ouvert ouvir a palavra do Teu servo. pour nesta écouter la manhã. parole de ton serviteur ce soir. Senhor Jesus, Oh Seigneur nós Jésus, Te amamos e Te adoramos. nous t'aimons et nous t'adorons. Por isso, vem tocar os nossos corações Alors esta viens noite. toucher nos cœurs ce soir. E obrigada, porque até aqui tens sido Merci connosco. pour ce que tu as fait pour nous. Entregamos o Teu servo nas Tuas mãos. Nous te remettons ton serviteur entre tes mains. A Nathalie também, Senhor Jesus. Nathalie également. E que seja tudo para a honra. Et que tout soit pour ta gloire, ton honneur. Amém. Amen. Amém. Amen, Jésus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Bonsoir à tous, A paz do Senhor. la paix du Seigneur. Amém. Hoje estamos no lugar certo Aujourd'hui, on est au bon endroit e é com prazer que podemos estar com os irmãos aqui et c'est nesta vraiment avec noite plaisir qu'on peut e être là partilhar a palavra de avec Deus. vous ce soir et partager la parole de Dieu. Obrigado a todos os irmãos que estão Merci à tous. já conosco. Merci à tous ceux qui sont déjà connectés Eu avec consigo nous. ver a irmã Eunice Mané. J'arrive à voir la sœur Eunice Manet. Beijinho para a irmã Lizardo lá em Cabo J'embrasse la Verde, em sœur São Lizardo qui Vicente. est là-bas au Cap Vert à São Vejo a Vicente. Fati conosco Je também. vois que Fatih est également avec nous. A irmã Alice Valeira. La sœur Alice Deus abençoe a irmã Valeira, e a que sua Dieu vous família. bénisse, ma sœur, Amém. ainsi que votre Já famille. fait longtemps. Já faz um certo tempo. Ok. Amém. Os Amém. outros não vejo aqui os nomes, não sei dizer. Tous mas les autres, je n'arrive pas à voir vos noms, Amen. donc je n'arrive pas à vous Amen. citer. Amen. Boa noite a todos e que Deus Bonsoir donc à possa tous abençoar et este que Dieu tempo puisse aqui. bénir ce temps ici. Eu sei que a Ruth já orou. Je sais que Ruth a déjà Eu tenho prié muita confiança na oração da et Ruth. j'ai vraiment confiance dans la prière de Ruth. Tenho mais confiança no Deus que escuta as Mais orações j'ai da encore Ruth. plus confiance dans le Dieu qui écoute les prières de Mas Ruth. de qualquer forma eu vou orar para que Mais- Deus nos ajude nesta noite. De toute façon, je vais prier pour que Dieu nous aide ce soir. Amen. Senhor Deus, muito obrigado por este tempo na tua Père presença. éternel, merci pour ce temps dans ta présence. Obrigado porque podemos estar diante da tua palavra. Merci parce que nous pouvons être devant ta parole. A tua palavra é o nosso alimento. Ta parole est notre nourriture. A tua palavra é luz para o Ta nosso caminho. parole est la lumière pour notre E a minha chemin. oração é que o teu Ma Espírito Santo prière, c'est que ton Saint-Esprit possa abrir os olhos do nosso puisse ouvrir entendimento les yeux de notre para entendement compreendermos aquilo pour que tu nos queres comprendre ce que transmitir. tu veux nous transmettre. Eu me coloco nas tuas mãos mais uma vez, Deus. Je me remets dans tes mains à E eu nouveau peço a tua direção
Et je sobre a minha demande ta vida, direction sur sobre ma aquilo que eu vie, vou dizer. sur ce que je vais dire. Pai, unge o teu servo. Père, oins ton Eu preciso de serviteur. ti nesta J'ai noite. besoin de toi ce Pai, com a soir. autoridade que tu me concedes, no Avec nome de Jesus, l'autorité que tu me eu donnes au nom de repreendo tudo aquilo Jésus, que não vem de ti, je réprimande tout ce qui toda ne vient pas distração, de toi, toute la toda a distraction, incredulidade, toute todo espírito de l'incrédulité, tout religiosidade, esprit de tudo aquilo que religiosité, vem para nos tout ce qui separar vient da tua pour vontade. nous séparer de ta volonté. Eu tomo autoridade e Je repreendo prends neste momento, autorité et je le em chasse nome de au Jesus nom de Cristo. Jésus maintenant. Eu au nom de declaro no Jésus. nome de Je Jesus déclare au nom de que nós Jésus somos boa terra, que nous sommes une bonne que somos terre, terra que nous fértil, sommes une terre que fertile estamos et preparados que para nous sommes escutarmos a tua prêts à palavra écouter ta e parole preparados para sermos et transformados por prêts ela, à être transformés par cette no parole nome de au Jesus. nom de Jésus. Amém. Amen. Amém. Amen, Glória a amen. Deus. Gloire à Os Dieu. irmãos digam amém. Dites Amen. Vocês podem dizer amém também. Amém. Vous Eu pouvez tenho dire aqui uma amém ici congregação à aussi. minha frente. J'ai une congrégation là, Todos juste aqueles devant que moi. fazem parte Tous ceux qui font partie, deste. Não ia dizer podcast, mas deste culto tous ceux online. qui font partie de ce culte Há en aqui ligne. muita gente a trabalhar. Il y a beaucoup de Amém. personnes qui sont là et qui João travaillent. capítulo 10, verso 10. Jean chapitre 10 et verset 10. É um versículo que nós conhecemos muito bem. C'est un verset que nous connaissons très bien. Antes, para aqueles que não me conhecem, Et pour ceux qui ne me connaissent pas, porque eu espero que este vídeo viaje muito, parce que j'espère que cette vidéo voyagera très loin, que muitas pessoas possam ter acesso a esta que mensagem desta beaucoup de noite. personnes auront accès à ce message de ce soir. O meu nome é Euclides Gomes Je m'appelle Euclide Gomez e eu sou pastor da igreja Maison du Père. et je suis le pasteur de l'église Maison du Père. E ao meu lado À está côté de moi, il y a Nathalie Gomez, l'épouse du pasteur Euclide Gomez. Amém. Ela é humilde, ela tem muitas Elle est outras valências humble, dentro ela- dessa igreja. Elle a d'autres postes ici à l'église. Amém. Glória a Deus. Gloire Amém. à Dieu. João capítulo 10, Jean, verso 10. chapitre 10 et verset 10. Diz assim o versículo: Le verset nous dit ainsi. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amém. Amém. O tema da minha mensagem nesta noite Le thème de mon message ce soir, é palavra contra palavras. c'est la parole contre les paroles. Eu já preguei essa palavra na igreja quando nós estávamos no hotel. J'ai déjà Recordo-me bem. prêché ce message à l'église lorsque nous étions à l'hôtel, je m'en souviens encore très bien. E este mês Deus me tem conduzido a falar à igreja acerca da fé. Et ce mois-ci, le Seigneur m'a conduit à parler à l'église au sujet de la foi. Na quinta-feira passada eu falei acerca da fé aqui aos irmãos, Jeudi dernier, j'ai parlé de la foi, je vous ai usando o parlé de la texto foi de Reis. en utilisant le texte qui se trouve dans Roi. E hoje eu quero falar aqui de aujourd'hui, palavra contra Je palavras. veux parler de la parole Amen. contre les paroles. Domingo falei da fé também. Dimanche, j'ai également parlé de la foi. Tivemos culto tremendo. Nous avons eu un culte incroyable. Deus curou neste Dieu a lugar. guéri ici Deus même dans ce manifestou lieu. sua graça. Dieu a manifesté sa grâce. Deus sabe a motivação com que eu digo essas coisas. Dieu connaît la motivation avec laquelle je Deus dis ces conhece o choses. meu coração. Dieu connaît mon cœur. Por isso eu não tenho que explicar muito. Alors je n'ai pas besoin de donner trop Só estou a d'explications. testemunhar aos irmãos aquilo que aconteceu aqui Je no domingo. témoigne juste de ce qui s'est passé ici Deus falou dimanche. conosco. Dieu nous a parlé. O ambiente da Maison du Père L'ambiance de la estava maison du aqui. Père était là, était bien présente. E esse ambiente é a presença de Deus. Et cette ambiance, c'est la présence Porque a de presença Dieu. de Deus torna tudo Parce diferente. que c'est la présence de Dieu qui Et- rend tout différent. E eu falei acerca da fé. Et j'ai parlé de la foi. E hoje vamos na mesma Et direção. aujourd'hui, nous continuons dans cette même Amen. direction. Amen. Palavra contra palavras. La parole contre la Amém. parole. Irmãos, é importante nós notarmos que as palavras, as nossas palavras, têm grande poder. Et il est important de remarquer que nos paroles ont une grande puissance. Às vezes nós negligenciamos isso. Parfois, nous négligeons cela. Todos nós que estamos aqui, os irmãos que estão em casa a ouvir-me, Nous tous qui sommes là et vous tous qui êtes à la maison et qui nous écoutez, nós sabemos essa realidade. nous savons, nous connaissons cette réalité. Mas parece que a outra realidade se torna mais forte do que a palavra de Mais Deus. on dirait que l'autre réalité est plus forte que la parole de Dieu. Porque muitas vezes nós não combatemos as palavras com a palavra de Deus. Parce que souvent, nous ne combattons pas les paroles avec la parole de Dieu. E nós precisamos de aprender isso Et nous avons besoin d'apprendre cela e pô-la em et prática. de le mettre en pratique. No final da mensagem eu vou dar algumas ferramentas que os irmãos já À conhecem la também. fin du message, je vais vous donner quelques outils que vous Relembrar os connaissez irmãos, déjà. relembrar aos irmãos algumas ferramentas úteis Et je vais vous rappeler quelques outils utiles, pratiques, para os irmãos combaterem pour que vous puissiez os combattre vossos pensamentos vos pensées
E que os irmãos possam educar et também que vous as vossas puissiez palavras. également éduquer vos paroles. Eu estou também nesta luta J'en ai besoin parce que je suis moi-même dans ce combat. de educar a mim mesmo com a palavra de Deus. De m'éduquer moi-même avec la parole de Por Dieu. exemplo, esta manhã estava a orar a Deus Par exemple, ce matin, je priais e eu disse alguma coisa na minha oração et j'ai dit quelque chose dans ma prière com a qual hoje eu já não me identifico. avec laquelle je ne m'identifie plus Que eu não aujourd'hui. quero mais me En tout cas, identificar. je ne veux plus m'identifier. Mas porque eu já estou habituado a dizer isso, Mais parce que j'ai l'habitude de dire cela, saiu normalmente na minha ça oração. m'est sorti normalement dans ma prière. Eu comecei a orar para que Deus curasse os irmãos. J'ai commencé à prier pour que le Seigneur guérisse Não se mes levantem, frères et não sœurs. saiam, tá bom? Alors ne partez pas. Eu vou explicar porque Je é que eu vais já não digo expliquer isso. pourquoi je ne dis plus cela. Porque eu estou a dizer Parce que je suis en train de para dire Deus curar os irmãos. que je demande à Dieu qu'il guérisse mes frères et sœurs. Deus me diz Alors que Dieu me dit que em Cristo Jesus qu'en Jésus-Christ, Ele já curou toda a gente. il a déjà guéri tout le monde. Bom, é isso que Isaías diz, C'est ce qu'Ésaïe nous dit. é isso que Pedro C'est diz, ce que Pierre dit. é isso que a palavra de Et Deus c'est ce diz. que la parole de Dieu dit. Ele próprio se identifica como o Senhor que cura. Il s'identifie lui-même comme le Seigneur qui guérit. Então, eu agora quero mudar a minha forma de falar. Alors maintenant, je veux changer ma façon de parler. Pedro, quando chegou perto do paralítico, Pierre, lorsqu'il est arrivé devant le paralytique, ele não disse assim, que o Senhor te cure. il ne lui a pas dit que le Seigneur te guérisse. Ele não orou para aquele homem e disse, Jesus, cura este homem. Il n'a pas prié pour cet homme et il n'a pas dit Jésus guérit cet homme. Ele disse, prata e ouro eu não tenho, Il a dit je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mas aquilo que eu mais ce tenho, que j'ai moi, eu vou te dar. je vais te le donner. Em nome de Au Jesus, nom de Jésus, levanta-te lève-toi e anda. et marche. Amém? Amen. Os irmãos lembram-se de Vous vous Moisés, souvenez de Moïse? quando Moisés estava perante o Mar Vermelho Lorsque Moïse était face à la mer Rouge, e ele começou a clamar a Deus, et il a commencé à crier vers le Seigneur, tendo um exército atrás alors qu'il dele, avait toute une armée derrière lui, tendo mar diante alors qu'il dele. avait la mer devant lui. O povo entrou em pânico. Le peuple a commencé à Ele entrou em paniquer, pânico. lui-même Ele a paniqué. começou a orar. Et il a commencé à prier. Ele começou a dizer, Deus, Et il a commencé à livra-nos. dire, Dieu, délivre-nous. E Deus lhe disse, Et Dieu lui a dit, o que é que tu tens nas tuas mãos? qu'est-ce que tu as dans tes mains? Amém? Amen. Então ele estendeu a sua vara Alors il a étendu son bâton e o mar se abriu. et la mer s'est ouverte. Eu não estou a dizer, irmãos, Je compreendam ne- bem. Alors comprenez-moi bien, je ne dis pas, Eu não estou a dizer que eu tenho poder em mim je ne mesmo. dis pas que j'ai du pouvoir, de la puissance en moi-même. Eu não estou a dizer que eu sou a fonte desse Je ne poder. dis pas que je suis la source de cette puissance. Mas eu estou a dizer que se as palavras de Deus estiverem em mim, Mais ce que je dis, c'est que si les paroles de Dieu sont en moi, se eu estiver nele, si je suis en lui, então eu tenho alors autoridade j'ai l'autorité. em nome de Au Jesus nom Cristo. de Jésus-Christ. Deus me dá Dieu me autoridade donne l'autorité. em nome de Jesus Au Cristo. nom de Jesus Aqueles que Christ. acreditam, digam amém, Que ceux qui escrevam amém. croient écrivent Amen. Então é preciso nós combatermos as nossas palavras. Alors il faut combattre nos paroles. É preciso combatermos os nossos Il pensamentos. faut combattre nos pensées. Porque mesmo nos momentos de abundância, Parce que même dans les moments d'abondance, há pessoas que até têm medo da abundância. il y a des personnes, vous savez, qui ont même peur de Ou l'abondance. seja, de estar na abundância. Elles ont peur d'être dans l'abondance. Porque estão com medo que de alguma forma o diabo venha e rouba a alegria Parce deles. qu'elles ont peur que Satan vienne et leur vole leur joie. Qual é o momento que ele vai roubar a minha bênção? À quel moment est-ce qu'il va voler ma bénédiction? Qual é o momento em que eu vou perder aquilo que Deus me deu? Quand est-ce que je vais perdre ce que Dieu m'a donné? E esses pensamentos muitas vezes Et vêm até nós. Et souvent, ces pensées viennent à nous. E nós às vezes permitimos que esses pensamentos instalem medo no nosso coração. Et souvent, nous permettons que ces pensées installent la peur dans notre cœur. E o pior é que começamos a falar Et- de acordo com essas Et mentiras le que o diabo pire, diz. c'est que nous commençons à parler ces mensonges que Satan nous dit. Então nesta noite eu quero encorajar-te Alors ce soir, je veux vous encourager a não permitires que o diabo te desencoraje, à ne pas permettre que Satan te décourage, a não permitires que as circunstâncias te à desencorajem, ne pas laisser les circonstances te décourager, para falares contigo
de forma a concordar com as mentiras do diabo. à ce que tu cesses de parler à toi-même en étant d'accord avec les mensonges de Satan. Deus nos chamou para concordarmos com a sua palavra. Dieu nous a appelés à être en accord avec sa parole. A Bíblia diz, La irmãos, Bible dit que dois não andarão juntos se não estiverem de acordo. que deux ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas Amém. d'accord. Eu estou de acordo com Deus. Moi, je suis d'accord avec Dieu. Eu falo aquilo que Deus Je fala. parle ce Amen. que Dieu parle. Meu querido irmão, escreva aí. Eu falo Cher aquilo que Deus frère, fala. écris. Je parle ce que Dieu parle. Então, se Deus diz algo, Alors, si Dieu dit quelque chose, eu vou repetir aquilo que je Deus vais diz. répéter ce que Dieu dit. Amém. Amen. Nós estamos no 9º dia de nosso Nous jejum e oração. sommes à notre 9e jour de jeûne et prière. Amém. Por quê? Porque nós queremos Pourquoi? buscar cada vez mais a Parce face de que nous Deus. voulons chercher encore plus la face de Queremos Dieu. interiorizar cada vez mais a Nous palavra de Deus no voulons nosso coração. intérioriser encore plus la parole de E Dieu dans queremos nos nos cœurs. consagrar cada Et vez nous mais a voulons nous Deus. consacrer encore plus à Amém. Dieu. Porque se nós estivermos nele, Parce que si nous sommes en lui, se as suas palavras et si estiverem ses em paroles nós, sont en nous, aleluia, alléluia, algo grande vai acontecer aqui quelque no domingo. chose de grand va se passer ici dimanche. Algo grande vai acontecer contigo nesta Quelque noite. chose de grand va se passer avec toi ce No lugar soir. onde tu estás, Là où tu te trouves, eu vou exercer a minha autoridade je no vais nome de Jesus. exercer mon autorité au nom de Jésus. E torno a dizer para os Et mais je le distraídos, redis pour ceux qui sont distraits. não sou o melhor do Je ne mundo, suis pas le meilleur du em monde. mim mesmo nada sou, En moi, même je ne suis rien. mas eu estou em Deus Mais je suis en Dieu. e as suas palavras Et estão em ses mim. paroles sont en moi. Amém? Amen. Então, o diabo quer que tu pares de aproveitar os teus momentos com Deus. Alors le diable veut que tu cesses de profiter des moments avec Dieu. Quer que pares de aproveitar os momentos que Deus te dá. Il veut que tu cesses de profiter des moments que Dieu te donne. Ele quer te roubar a tua fé. Il veut te voler ta foi. Ele quer roubar a tua confiança em Deus. Il veut voler ta confiance en Dieu. E tu precisas de fé E e tu da as- palavra para te manteres na bênção de Deus. Et tu as besoin de foi et de la Alléluia. parole pour rester dans la bénédiction de Dieu. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. La Bible dit que le juste vit par la foi. Amém? Amen. Então, se eu vivo pela Alors fé, si je vis par la foi, no domingo eu estava a ensinar aos irmãos dimanche, j'enseignais à l'église que a fé está intrinsecamente ligado à palavra. que la foi est intrinsèquement liée à la parole. Relembrando os irmãos aquilo que Jesus disse. En rappelant aux frères et sœurs ce que Dieu a dit. Se tiveres fé, Si tu as la foi, dirás à tu montanha, diras à cette montagne, ergue-te e precipita-te no mar, lève-toi et jette-toi dans la mer. e isso vai acontecer. Et ça arrivera, ça se Amen. passera. Se Amen. tiveres fé Si tu as la foi e ficares calado, et si tu restes en silence, não vai acontecer nada. il ne se passera rien. Mas se tiveres fé Mais si tu as la foi e falares, et que tu parles, Deus vai mover a montanha. Dieu va faire bouger la montagne. Há muitas pessoas que dizem, eu não falo com montanhas, isso é só uma coisa figurada. Et il y a plein de personnes qui disent « Ah, moi je ne parle pas aux montagnes, ça c'est une figure de style. » Mas eu quero dizer nesta noite, Mais tu moi, falas je- com montanhas todos os dias. Mais moi je veux te dire ce soir, tu parles à des montagnes tous les jours. Só que não usas a palavra de Deus para falar com a Sauf que tu montanha. n'utilises pas la parole de Dieu pour parler aux montagnes. Eu não aguento mais este problema. Oh, je ne supporte plus ce problème. Eu não aguento mais esta vida. Oh, je ne supporte plus cette Eu journée. não aguento mais esta falta de dinheiro. Oh, je ne supporte plus ce manque Eu não d'argent. aguento mais isso. Je ne supporte plus Eu tenho ceci. este problema. Oh, j'ai ce problème. Eu tenho... Todos os dias estás a falar Tous com les a jours, montanha. tu parles à la montagne. Só que não estás a falar com a montanha Sauf que tu ne parles pas avec la montagne. como Deus quer que tu Comme fales Dieu com a veut que montanha. tu parles à la montagne. Porque quando tu falas com a Parce que montanha, lorsque tu parles avec la montagne, como Deus quer que comme tu Dieu fales com a veut que montanha, tu lui parles, tu vais ter vitória eh na ben, tua tu vida auras em nome de la Jesus. victoire dans ta vie au nom de Jésus. E vais deixar que o diabo pare de brincar com as tuas emoções, os Et teus tu sentimentos. vas faire en sorte que Satan arrête de jouer avec tes émotions et tes E sentiments. vais começar a acreditar Et tu vas commencer à croire que aquilo que Deus tem para a tua que vida, ce que Dieu a pour ta vie, que a bênção que Deus te deu, que la bénédiction que Dieu t'a donnée, vai durar no nome de Jesus elle va Cristo. durer au nom Vai de durar Jésus. no nome de Jesus Elle Cristo. va durer dans le temps au nom de Então, em Jésus. primeiro lugar, Alors, tout d'abord, tu precisas te curar-te pelas tuas palavras. tu dois te guérir par tes paroles. Amém. Amém. Veja comigo em Provérbios, no capítulo 16, verso 24. Voyons ensemble dans Proverbes, chapitre 16 et verset 24. Diz assim: Il est dit ainsi. as palavras suaves são como favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Les paroles agréables sont un rayon de miel, Amen. douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Amém? Amém. Palavras têm um poder tremendo.
Les paroles ont une puissance incroyable. Há tempo atrás, penso que foi no último Gravidade Zero que nós tivemos, Il y a quelques temps de cela, je crois que c'est lors de notre dernier Gravité Zéro, pregou o nosso líder de jovens, notre leader de jeunes a o prêché, Brandon. Branden. E ele deu exemplo que me fascinou muito. Et il m'a donné un exemple qui m'a fasciné. Ele mostrou vídeo da IKEA Il nous a montré une vidéo de chez Ikea, de uma experiência que fizeram com d'une plantas. expérience qui a été faite avec des plantes. Eles puseram plantas de um lado, a mesma qualidade de plantas de um lado e do outro lado. Ils ont mis des plantes d'un côté, ils ont mis exactement les mêmes de l'autre E de um côté. lado, as pessoas falavam coisas boas a essas Et plantas. d'un côté, les gens parlaient de bonnes choses à ces plantes. E do outro lado, as pessoas tinham palavras negativas De para aquelas l'autre plantas. côté, les personnes avaient des mots négatifs, parlaient des mots négatifs à ces plantes. Passado algum tempo, Quelques temps plus tard, as plantas em que recebiam palavras de motivação, Les palavras boas, plantes qui recevaient des paroles de motivation, des bonnes paroles, apesar de terem o mesmo tratamento, malgré le fait qu'elles avaient le même traitement, elas estavam boas, elles étaient en bonne santé. elas estavam Elles étaient en vivas. bon état. Elles Elas étaient estavam vivantes. bonitas. Elles étaient belles. Mas as outras começaram a Mais murchar. les autres ont commencé à faner. E nós pensamos que às vezes as palavras não têm efeito Et sobre nous, nós. nous pensons que les paroles n'ont pas d'effet sur nous. Mas as Parfois. palavras têm efeito Mais les sobre nós, paroles, irmãos. oui, ont un effet sur nous, bien-aimés. As palavras só não têm efeito sobre nós Les paroles n'ont pas d'effet sur nous quando nos guardamos pela palavra de Deus. lorsque nous nous gardons dans la parole de Dieu, Quando par la te parole de guardas Dieu. em Deus, Lorsque tu te gardes en Dieu, as pessoas podem dizer o que quiserem, les gens pourront dire ce qu'ils veulent que não vão surtir efeito. et cela n'aura aucun effet sur toi. Quando tu obedeces a palavra de Lorsque Deus, tu obéis à la parole de Dieu, quando tu a guardas no teu coração lorsque tu gardes la parole dans ton e cœur falas contigo et que mesmo tu como Deus parles fala, avec toi-même comme Dieu parle, aqueles que esperam ver a tua queda ceux qui s'attendent à voir ta chute vão ver a tua elevação em vont nome de voir Jesus ton Cristo. élévation au nom de Jésus-Christ. Aqueles que querem ver tudo a dar mal na Ceux tua qui vida veulent que tout se passe mal dans ta vie vão ver tudo a dar-se bem na tua vont vida. voir que tout va très bien se passer Em dans nome ta de vie Jesus au Cristo. nom de Jésus-Christ. E mesmo que algo não se dê bem, Et même si quelque chose ne fonctionne pas bien, aparentemente, apparemment, Deus é poderoso para transformar Dieu est puissant pour isso em transformer, bênção na tua vida. transformer cela en bénédiction Então, dans ta vie. cura-te com as tuas próprias Alors palavras. guéris-toi avec tes propres mots. Aproxima-te de Deus com fé Approche-toi de Dieu avec la e com foi palavras de fé. et avec des paroles de foi. Os teus pensamentos são importantes, irmãos, Tes pensées sont importantes para afastar tudo aquilo que é negativo. pour éloigner tout ce qui est négatif. Amém? Amen. Eu estou nesse exercício. Et moi, je pratique cet Eu já exercice. disse aos irmãos este ano Je vous ai déjà dit que cette année, que eu não vou ficar preocupado com nada. je ne vais plus me préoccuper avec quoi que ce soit. Je ne vais plus m'inquiéter de Os quoi que irmãos ce soit. podem dizer, o pastor está a exagerar. Vous pouvez peut-être dire, oh pasteur, vous exagérez. Não, eu não estou a exagerar, estou a ser bíblico. Non, je n'exagère pas, je suis biblique. E eu estou a cumprir o mandamento da Bíblia. Et j'accomplis le commandement de la Bible. Não vos inquieteis por coisa Ne vous alguma. inquiétez de rien. Não vos inquieteis Ne por vous coisa alguma. inquiétez de rien. Amém? Amen. E nós passamos o ano todos Et nous inquietos. passons toute l'année à être inquiets. Inquietos com isto, Inquiets avec ceci, inquietos com aquilo. inquiets avec autre chose. Meus amados irmãos, Mais bien aimés, nós temos ou não temos um grande Deus? avons-nous ou non un Dieu grand? Nós temos ou não temos um grande Senhor e Salvador, Jesus Avons-nous Cristo? ou non un grand Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Temos. Oui, nous l'avons. E esse grande Senhor Ce e Seigneur Salvador, grand et ce Sauveur, Jesus Cristo, Jésus-Christ, Ele diz na sua palavra il dit dans sa parole que Ele veio para nos dar vida qu'il e est vida com venu pour nous abundância. donner la vie et la vie en abondance. Amém. Amen. Então não estejais Alors inquietos ne vous inquiétez por coisa de alguma. rien. Pedro diz, lança sobre ele toda a tua ansiedade. Pierre dit, déchargez-vous sur lui de toutes vos anxiétés, de toutes vos craintes, Porque Ele tem cuidado de vós. parce qu'il prend soin de vous. Então nós precisamos ter essa consciência, irmãos, Alors nous devons avoir cette conscience que o diabo veio para roubar, matar que e Satan est destruir. venu pour voler, pour tuer, pour détruire. Mas uma das coisas mais importantes Mas que Ele veio fazer Mais l'une des choses les plus importantes qu'il est venu é faire, roubar o conhecimento que c'est temos de Deus. voler la connaissance que Amen. nous avons de Dieu. Os irmãos lembram-se da parábola do semeador? Vous vous souvenez de la parole du semeur? Diz que o inimigo, quando a semente cai ao lado do caminho, Il est dit que lorsque la graine tombe à côté du chemin, o inimigo vem. l'ennemi vient. Parece que é o próprio inimigo que vem e rouba.
c'est l'ennemi lui-même qui vient et qui vole e tira esta et semente. qu'il arrache cette graine. Porque Ele não quer que tu tenhas essa semente Parce no teu qu'il ne veut coração. pas que tu aies cette graine Amen. dans ton cœur, cette semence. Provérbios capítulo 23, verso 7. Proverbe 23 et verset 7. Amém. Eu espero que os irmãos estejam aí. J'espère que vous êtes toujours là. Não estou a ver likes, nem Je ne vois corações pas des vermelhos. cœurs, ni des pouces, ni des likes. Provérbios 23, verso 7. Proverbe 23 et verset 7. Diz, porque como imaginou no seu coração, assim ele é, come e bebe, e disse ele, porém o seu coração não está comigo. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Amém? Amen. Como imaginou no seu coração. Car il est comme les pensées de son âme. Amém? Amen. Então nós não devemos deixar que o diabo roube a Alors, palavra dos nossos nous ne corações. pouvons pas laisser Satan voler la parole de nos cœurs. Não deixar o nosso coração se distanciar de Nous ne Deus. devons pas laisser notre cœur s'éloigner de Amém? Dieu. Colossenses 3:2. Colossiens 3.2, Olha o que a Bíblia diz. O que o regardez ce que apóstolo la Paulo Bible diz. dit. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit. O apóstolo Paulo diz assim: Il dit ainsi: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ou seja, C'est-à-dire, pensa na palavra, pense à la parole, pensa no reino de Deus, pense au royaume de Dieu, pensa naquilo que Deus tem para ti, pense à ce que Dieu a pour toi, pensa naquilo que vem de cima pense à ce qui vient de là-haut e não nas coisas que são da terra. et pas aux choses qui sont sur terre. Pensa no sobrenatural de Pense au Deus surnaturel de e Dieu não no natural. et non au naturel. Amém. Amen. Então ocupa a tua mente com esses Alors, pensamentos. occupe ton esprit avec ces pensées. Ocupa o teu coração com estas coisas. Occupe ton cœur avec ces E choses. combate essas coisas Et terrenas em nome de combat ces Jesus. choses terrestres au nom de Jésus. Combate a tristeza em nome de Jesus Combat Cristo. la tristesse au nom de Jésus. Eu sei que há momentos que a tristeza vem ao nosso coração, é normal. Je sais qu'il y a des moments où la tristesse vient à nos cœurs et c'est normal. Uma coisa é a tristeza vir ao nosso coração. Mais une chose, c'est lorsque la tristesse vient Por à algum notre cœur motivo. pour une raison quelconque. Outra coisa é deixar a tristeza se instalar no teu Autre coração. chose, c'est lorsque tu laisses la tristesse s'installer dans ton Amém. cœur. E é Amen. isso que Deus quer que nós possamos tirar da nossa vida. Et c'est ça Em que nome le de Jesus Seigneur veut Cristo. que nous puissions sortir de notre vie. Amém. Amém. Um dos maiores obstáculos que nós podemos ter no nosso caminho Un des plus grands obstacles que nous pouvons avoir dans notre vie, é escolha errada, irmão. É escolher de uma forma errada. c'est faire un mauvais choix. Amém. A escolha é muito importante. Le choix est quelque chose de très important. Eu e minha casa Moi et serviremos ma ao Senhor. maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amém. Amen. A escolha é importante. Le choix est important. A escolha de ler a palavra de Le Deus. choix, la décision, le choix de lire la A parole de escolha Dieu. de se aproximar de Le Deus choix de s'approcher de é Dieu. importante. C'est important. Então, o importante Alors l'important, não são os obstáculos que encontras na ce tua ne sont vida, pas les obstacles que tu vas trouver dans ta vie, mas é a escolha que tu mais c'est les fazes. choix que tu fais. Eu escolho Je choisis dar crédito à palavra de Deus de croire en la parole de Dieu e não dar crédito àquilo que é natural et de ne pas croire à ce qui est e não dar naturel crédito àquilo que eu et de ne sinto pas croire ce que je sens e não dar crédito àquilo que et dizem. ne pas croire ce que l'on dit. Eu dou crédito à santa Moi, palavra je crois de Deus. la sainte parole de Dieu. Esta é a minha escolha. Ça, c'est mon choix. Amém? Amen. Escolhe pensar e falar Choisis com o teu coração. de penser et de parler Amém. avec ton cœur, avec Ah, la ah, foi là- dans ton cœur. Desculpa. A Bíblia lá em Lucas, no capítulo 8, Dans Luc chapitre 8, fala-nos da história de uma mulher que me toca la bastante. Bible nous parle de l'histoire d'une femme qui me touche beaucoup. Essa mulher, todos nós conhecemos a história Nous dela. connaissons tous l'histoire de cette femme. Ela sofreu com fluxo de sangue durante 12 anos. Elle souffrait d'une perte de sang pendant 12 ans. Elle a souffert 12, pendant 12 ans. 12 anos. 12 ans. 12 anos é muito tempo para 12 ans, sofrer. c'est beaucoup de temps pour une E dans la ela ouviu souffrance. falar de Jesus. Et elle a entendu parler de Jésus. Então um dia ela foi ao encontro de Jesus. Et un jour, elle est allée à la rencontre de Se os Jésus. irmãos repararem na Bíblia, Si vous regardez dans la Bible, no estado em que ela estava, dans l'état où elle était, ela não podia estar em contacto com outras pessoas. elle ne pouvait pas être en contact avec les autres Ela corria personnes. risco de vida em Elle, fazer elle- isso. elle prenait un risque, De elle acordo courait com a un lei. risque de vie selon la loi. Mas, no entanto, ela ouviu falar de Jesus. Mais elle a entendu parler de Jésus. Ela encheu o seu coração com fé. Et elle a rempli son cœur de foi. Ela foi ter com Jesus. Elle est allée voir Jésus. A Bíblia diz que uma multidão apertava La Jesus Cristo. Bible dit qu'une foule serrait Jésus-Christ. Ela falou Elle com a ela mesma. Parlé, et cette femme a Amen. parlé à elle-même. Elle Ela s'est não parlé elle-même. deixou que os 12 anos de frustração falasse. Elle n'a pas
laissé que ces 12 années de frustration parlent plus Ela fort. não deixou que os conselhos dos médicos Elle falassem. n'a pas laissé que les conseils des médecins parlent plus fort. Ela encheu o seu coração de fé Elle a rempli son cœur de foi e ela falou. et elle a parlé. Ela não, é por isso que às vezes eu digo aos irmãos na igreja: C'est pour ça que parfois je dis aux frères à l'église, do que adianta nós estarmos a falar, eu sofro muito, à quoi ça sert de dire « Oh, moi je souffre beaucoup, eu passei por isto, eu passei moi por j'ai aquilo. traversé ceci, je suis passé par là. Eu já estive nesse lugar. Et moi j'ai déjà été à votre place. Eu já estive nesse quarto J'ai escuro déjà été dans cette chambre sombre. em que eu queria que toda a gente conhecesse o meu Où je voulais sofrimento. que tout le monde sache, connaisse ma Onde que eu souffrance. queria dizer Où je voulais dire à tout le aquilo monde que se passava ce comigo, qui se passait o avec que me moi. fizeram ou Ce deixaram de qu'on m'avait fazer. fait ou ce qu'on ne m'avait pas fait. Isto não interessa para Et nada. ça n'a pas d'importance. Isso não vai mudar a tua Cela ne vida. va pas changer ta vie. Aliás, isso vai travar a D'ailleurs, bênção de Deus ça sobre a tua va vida. freiner la bénédiction de Dieu sur ta vie. Porque essas palavras não são palavras Parce de que vida. ces mots, ces paroles ne sont pas des paroles de vie. São palavras de morte. Ce sont des paroles de mort. Com todo o respeito Avec tout le respect e amor que eu tenho et por tout si. l'amour que j'ai pour vous. Quando nós continuamos a professar essas Lorsque palavras, nous continuons à professer ces paroles, essas palavras servirão de morte para ces nós paroles serviront de mort pour nous e de morte para aqueles que nos et rodeiam. de mort pour ceux qui nous entourent. Quando eu falo aqui de morte, eu não estou a falar de morte Lorsque je parle física, de mort, je ne parle pas de mort physique, bien sûr. mas eu estou a falar de morte de muitas Mais coisas de je Deus dentro de parle nós, de la mort de beaucoup de choses de Dieu qui pourraient être en de nous. morte da nossa alegria, De la mort de notre joie, par da exemple. abundância que De la deveríamos ter no mort de Senhor. l'abondance que nous devrions avoir dans le Seigneur. Porquê? Pourquoi? Porque escolhemos falar contrariamente àquilo que Parce Deus que nous diz. avons choisi de parler le contraire de ce que la Bible dit. E não é essa Et linguagem que Deus responde. ça n'est pas le langage auquel le Seigneur répond. Amém. Os irmãos Amém. lembram-se quando Marta e Maria foram ter Vous com vous Jesus? souvenez lorsque Marthe et Marie sont allés voir Jésus? A linguagem delas, aliás, não agradou a Jesus. Leur langage n'a pas plu à Jésus, De maneira nenhuma. d'aucune manière. Mas a linguagem da fé Mais le langage de la foi toca sempre o coração de touche Jesus. toujours le cœur de Jésus. Oh, mulher, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Oh femme, il n'est pas permis de prendre le pain, O pão dos filhos de e dar aos prendre le pain des cachorrinhos. enfants pour le donner aux petits chiens. Jesus voltou-se para aquela mulher. Et Jésus s'est tourné vers cette femme Aquela mulher respondeu: et cette femme lui a répondu. mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Mais les Senhor. petits chiots tombent les miettes qui Alléluia. tombent de la table de leur E Seigneur, de Jesus leur disse: maître. oh, mulher, Et grande Jésus é a a tua dit, fé. oh femme, grande est ta foi. Em todo Israel, em toda Jerusalém, não vi fé como a En tua. Jérusalem, je n'ai pas vu de Amen. foi comme la tienne. Jesus responde a esse tipo de fé. Jésus répond à ce genre de foi. Jesus não atende a lamúria. Jésus ne répond pas aux lamentations. Ah, Senhor, tu sabes o quanto eu tenho Oh sofrido. Seigneur, tu sais combien je souffre. E choramos. Et nous Ah, pleurons. Senhor, Oh Seigneur, fizeram-me isto, on m'a fait Senhor. ça, Seigneur. Bateram-me. On m'a frappé. Oh, Senhor, foram racistas para Oh comigo. Seigneur, on a été raciste avec Oh, Deus, não moi. me deram. Oh Seigneur, on m'a pas E donné. até choramos na nossa oração. Et on pleure même dans notre prière. E Deus está a olhar para ti. Et Dieu est en train de te regarder. Et il dit, O que é que tu queres que eu te faça? qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Já fiz tudo por ti. J'ai déjà tout fait pour Eu já toi. enviei o meu filho. J'ai déjà envoyé mon fils. Ele já morreu por ti na cruz Il do est déjà Calvário. mort à ta place Para sur te la dar vida croix e pour vida te com donner la abundância. vie et la vie en Eu já te abondance. dei tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Je t'ai déjà tout donné en ce qui concerne la vie et la piété. Eu já supri todas as tuas J'ai déjà necessidades. pourvu à tous tes besoins. Eu sou a tua alegria. Je suis ta joie. Eu sou a tua Je suis bênção. ta bénédiction. Amen. Amen. E se queres receber e Et viver na si tu veux bênção, recevoir et vivre dans la é pela bénédiction, fé e não c'est pela par la queixa. foi et pas par les plaintes. Eu não quero que Deus tenha pena de mim. Je ne veux pas que Dieu ait pitié de moi. Esta mulher não foi exigir pena de Jesus Cette Cristo. femme n'a pas été exigée de la peine ou de la pitié de la part de Jésus. Jesus, eu mereço que tu me Jésus, cures. je mérite que tu me guérisses. 12 anos, Jesus. Ça fait 12 ans, Os Jésus. médicos levaram-me tudo. Les médecins m'ont déjà tout pris. Paguei consultas bastante caras, J'ai Jesus. payé des consultations très chères, Ah, Jesus, Jésus. prometeram-me cura e Oh não me Jésus, on deram, m'a promis la Jesus. guérison et je ne l'ai pas eu, E eu Jésus. estou nesse estado há Et je 12 suis dans anos, cet Jesus. état depuis 12 ans, Já não tenho Jésus. dinheiro, Je n'ai Jesus. plus d'argent, Jésus. Eu tenho que esconder. Je dois me cacher. Cura-me. Guéris-moi. Ela estaria doente até o dia de Eh hoje. bien, si elle avait fait ça, elle serait malade jusqu'à Mas aujourd'hui. ela
ela falou com ela Mais mesma. elle s'est parlée à Aleluia. elle-même. Ela pregou a ela mesma. Elle s'est prêchée à elle-même. Se tão somente eu tocar Si na orla do seu seulement vestido. je touche le Aleluia. bord de son Se vêtement. tão somente, se Si tão seulement, somente. si seulement, Eu só quero tocar lá. je veux juste Se eu toucher. tocar lá, Parce que si je eu touche, vou ficar je curada. serai Aleluia. guérie. Alléluia. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Esta mulher não ouviu nenhuma pregação dizer Cette isso. femme n'a écouté aucune prédication Ela parler não de cela. viu isso na palavra de Elle n'a Deus. pas vu cela dans la parole de E Dieu. eu gostava de estar lá Et nesse moi, dia. j'aurais aimé être là ce jour-là. Amém. Amen. Se lá no céu houver qualquer coisa para nós vermos as histórias, Si jamais au ciel il y aura quelque chose pour qu'on puisse voir ces é uma histoires, das histórias que c'est une eu des gostaria de histoires ver. que j'aimerais voir. Ela aproxima-se de Elle Jesus. s'approche de Jésus. A multidão aperta. La foule la presse. Amém. Mas a fé, irmãos, a fé nos dá Mais força. la foi nous donne de la force. A palavra de Deus nos dá força La que parole nós de não Dieu nous temos. donne la Aleluia. force que nous n'avons pas. Shekandarababakoi. Alléluia. Oh, irmão, em Deus, irmão, encontra força. Amém. En Dieu, cher frère, tu trouves la A force. palavra dá força La no nome parole de donne Jesus. de la force au nom de Amém. Jésus. Aleluia. Amen. Oh, irmãos, 12 anos a perder sangue. 12 ans qu'elle São perdait du muitos sang. anos. Ça fait beaucoup São d'années. muitos anos. Ça fait beaucoup São d'années. muitos anos a sofrer. Beaucoup d'années dans la souffrance. Amém. Amen. Eu fiquei a perder sangue durante largos meses. Pendant plusieurs mois, moi aussi, j'ai perdu du sang. Largos meses Pendant fiquei a perder sangue. plusieurs mois. Eu subia 3 degraus de escada. Je montais 3 marches Eu parecia que tinha corrido uma maratona. et j'avais l'impression d'avoir fait un marathon. Eu vivia lá em Stan, no segundo andar. Je vivais au 2e étage à Stein E eu subia as escadas no corrimão e parava, subia as et escadas. je montais les escaliers, je me tenais E quando et estava je alguém, montais quelques marches de plus. e quando estava alguém comigo, Et lorsque quelqu'un para était avec disfarçar, moi, eu pour faire Eu semblant, subia tudo direitinho. j'essayais de marcher tout bien Mas droit. quando eu chegava lá em cima, eu Mais estava lorsque j'arrivais là-haut, completamente au palier, cansado. j'étais complètement fatiguée, Eu- exténuée. Apanhei uma anemia tremenda que me queriam internar. J'ai attrapé une anémie tellement grande qu'on a voulu m'interner. Então eu entendo aquilo que essa mulher Alors, estava a je sentir. comprends très bien ce que cette femme ressentait. Onde é que ela foi buscar força? Alors, où est-elle Para allée furar chercher de uma la multidão. force pour percer la foule? Quantos já ficaram dentro do metro porque não conseguiram sair por causa da multidão? Combien sont déjà restés prisonniers dans un métro parce qu'ils n'ont pas réussi à sortir à cause de la Perderam a foule? vossa estação porque não Vous avez puderam. perdu votre station parce que vous n'avez pas pu sortir. Toda a gente queria tocar Jesus. Tout le monde voulait toucher Jésus. Era uma multidão. C'était une foule. Pedro diz que a multidão apertava Jesus Cristo. Pierre dit que la foule serrait Jésus, le pressait. Mas a fé, Mais aleluia. la foi, A fé. la Se foi, tu podes crer, si tu aleluia. peux croire, Tudo é possível ao tout que est crê. possible à celui qui Tudo é croit. possível ao Tout que est crê. possible à celui qui Então croit. esta mulher tocou em Jesus. Alors cette femme a touché Jésus. Amém. Quando ela toca em Jesus, Et lorsqu'elle touche Jésus, a Bíblia diz que Jesus la parou. Bible dit que Jésus s'arrête. Amém. Amen. E quando Jesus parou, Jesus pergunta: quem me tocou? Et lorsque Jésus s'arrête, il demande qui m'a touché. Jesus que sabe tudo Jésus, lui qui connaît tout, diz: quem me tocou? il dit qui m'a touché. E eles disseram: Senhor, a multidão te aperta. Il lui répondit mais Jésus, la foule te presse. Como é que tu podes dizer quem Comment me est-ce que tocou? tu peux demander qui m'a touché? Ele diz: não, alguém me Il dit tocou. non, non, quelqu'un m'a Alguém touché. me tocou. Quelqu'un m'a touché. Porque de mim saiu Parce virtude. que de la vertu Allez. Oh. est sortie de moi. Oh, glória a Deus. Gloire à Dieu. Amém. Gloire à Dieu. De Amen. mim saiu virtude. De la vertu est sortie Nós de moi. vamos ver o Nous impossível allons voir acontecer l'impossible arriver. se tocarmos em Si nous Jesus, touchons Jésus, se andarmos pela si fé. nous marchons par la O foi, irmão vai ver o impossível acontecer na mon sua frère, casa. tu vas voir l'impossible se passer chez toi. Se o irmão mudar a sua Si tu linguagem, changes ton langage, se o irmão combater as palavras si com tu a palavra de combats Deus, tes paroles avec la parole de se o Dieu, irmão combater a doença com a si tu palavra de Deus, combats la maladie avec la parole de o Dieu, irmão vai ver a glória de tu vas Deus. voir la gloire de Dieu. Amém. Amen. Aquela mulher trêmula disse: Cette fui eu que femme toquei. toute tremblante dit c'est moi qui Ela t'ai touché. conhecia a lei, ela sabia Elle qual era a connaissait la penalidade. loi, elle connaissait quel était le châtiment. Amém. Mas ela disse: fui eu. Mais elle a dit c'est moi. E Jesus diz: mulher, Et Jésus lui a dit vai-te em femme, paz. va en paix. A tua fé Ta foi te salvou. t'a sauvé. Oh, 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 oh. Waouh, waouh. Não fui eu que te salvei. Ça n'est pas moi qui t'ai sauvé. É claro que foi Jesus que Bien salvou. sûr que c'est Amém. Jésus qui a sauvé. Mas aquela cura não foi Mais recebida. cette guérison n'a pas dessa été forma. reçue de cette manière-là. Não foi a pregação que a Ça n'est salvou. pas la prédication qui l'a Não, não sauvé. foi os outros, não foi a fé dos outros que Ça a n'a pas salvou. été la foi des autres qui l'a sauvé. A tua fé
ta foi te salvou. t'a sauvé. Te salvou. Deixa-me sauvé. dizer-te uma coisa, meu querido irmão, minha Laisse-moi te querida dire irmã. quelque chose, cher frère, chère Aquilo que sœur. estás a passar na tua vida, Ce que tu traverses dans ta vie, que já lá vai algum tempo, et ça fait déjà un certain que temps, choras et tu pleures pour e que cela. pensas que Deus está a ser Et tu injusto penses que contigo, Dieu est injuste avec toi, com todo o amor que eu tenho por avec ti. tout l'amour que j'ai pour toi. Deixa-me dizer-te Laisse-moi nesta te noite, dire ce soir as tuas lamúrias, perdão, que tes lamentations estão a impedir a bênção de Deus sobre a tua vida. t'empêchent de recevoir la bénédiction de Dieu. São as tuas palavras. Ce sont tes paroles. É o olhar em ti mesmo. C'est ton regard sur toi-même. É o olhar na tua dor C'est le apenas regard que tu poses sur uniquement ta que está a douleur impedir a qui bênção sobre a tua empêche la vida. bénédiction sur ta vie. Quando eu deixei de olhar para mim mesmo, Lorsque j'ai cessé de regarder, de me regarder à quando moi-même, apenas reconheci que eu sou pecador, lorsque j'ai juste reconnu que j'étais un pécheur, quando deixei de atribuir culpa às quand j'ai pessoas, cessé d'attribuer, de culpabiliser les por que autres, eu estou nesse estado ou deixo de pourquoi est-ce estar? que j'étais dans cet état ou dans un autre état? Quando deixei de desejar mal às pessoas, Lorsque j'ai cessé de souhaiter le mal aux autres, desejar que fossem de expostas, souhaiter que les autres personnes soient exposées, e comecei logo a dizer: Deus, et j'ai commencé à a dire, tua Dieu, palavra diz isso, ta parole dit cela. a tua palavra diz que tu Oh, me ta parole dit criaste, que tu m'as créé. a tua palavra diz que antes da fundação do mundo Ta eu sou parole dit pastor. qu'avant la fondation du monde, je suis un Deus pasteur. operou um Dieu milagre na a minha fait un vida. miracle dans ma vie. Deus operou Dieu a milagre fait na un minha vida. miracle dans ma vie. Amém. Amém. Humanamente falando, Humainement parlant, é impossível eu estar aqui sentado. c'est impossible. Il était impossible que je sois ici É assis. impossível ter 7 jovens maravilhosos Il est diante de mim, impossible d'avoir 7 jeunes merveilleux devant que moi, chegaram à igreja primeiro do que eu, qui sont arrivés à l'église avant moi, que passam madrugadas a editar qui vídeos, passent des heures pendant la nuit à éditer des vidéos. que fazem tudo isso sem receber Ils font tostão. tout cela sans recevoir un seul sou. Ainda dão dízimo para Ils manter donnent esta en plus casa. de leur dîme pour garder cette maison ouverte. Ainda me aturam quando eu estou Et qui chateado. me supportent encore lorsque je suis Não, já há fâchée. muito tempo que eu não fico Non, ça chateado. fait longtemps que je ne me fâche pas. Ainda ouvem as minhas Et instruções. qui écoutent encore mes instructions. Ainda me telefonam e dizem: pastor, o que é que eu devo fazer? Et qui m'appellent encore pour me dire, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Isso é um milagre Ça, de c'est un Deus. miracle de Dieu. Amém. Amen. Porque combati Parce palavras, que j'ai combattu des paroles. combati fantasmas J'ai na minha mente, combattu des fantômes dans mon esprit. combati as mentiras do J'ai diabo na minha mente, combattu les mensonges de Satan dans mon esprit. combati as mentiras J'ai do pensamento, combattu les mensonges de la pensée. porque os pensamentos mentem Parce muito. que les pensées mentent beaucoup. Tu pensas, pensas, Tu pensas penses, tu penses et tu penses. e tudo bate certo na tua mente. Et dans ton esprit, tout est bon, tout tombe juste. A pessoa avisada fez mesmo aquilo. La personne visée a vraiment fait cela. Porque o irmão pensou, Parce que tu as pensé, pensé et pensé. e tudo bate certo. Et tout tombe juste. Mas não passa de mentiras Mais ça n'est qu'un mensonge, ça n'est que que a des tua própria mensonges mente que ton esprit lui-même traz ao de cima. met en lumière. E eu comecei a combater isso Et moi, j'ai commencé à combattre com a cela palavra de Deus. avec la parole de Dieu. Comecei a ler a palavra de Deus como nunca. J'ai commencé à lire la parole de Dieu comme jamais. Eu já disse aos irmãos aqui, Je vous ai déjà dit. em um ano li a Bíblia 2 En vezes. un an, j'ai lu la Bible 2 fois. E todos os anos tenho guardado esse Et hábito tous les ans, j'ai gardé cette de habitude ler a Bíblia de lire la o Bible ano inteiro. pendant toute l'année. Durante o ano. Pendant toute De ler a l'année. Bíblia toda durante um De ano. lire toute la Bible pendant l'année, pendant un an. Tens que perdoar, são 9 dias. Amém. Je dois le pardonner, ça fait 9 jours. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Esta mulher, Jesus Cette diz, femme, a tua fé te Jésus lui a dit, salvou. ta foi t'a sauvé. Eu estou quase a terminar. J'ai quasiment Eu terminé. não sei que horas são. Je ne sais pas qui est Amém. arrivé. Eu tenho 10 minutos, Il irmãos. me Tenho reste 10 encore minutos. 10 minutes. Então combate os teus pensamentos com pensamentos de Deus. Alors combat tes pensées par les pensées de Dieu. Se queres viver o melhor que Deus tem para ti, Si tu veux vivre le meilleur de Dieu pour toi, tu precisas combater os teus pensamentos. tu dois combattre tes pensées. Eu estou a viver o melhor de Deus na minha vida. Moi, je suis en train de vivre le meilleur de Dieu Eu pour ma faço vie. declarações perigosas Je às vezes. fais des déclarations dangereuses E o parfois. diabo vem Et le diable e vient tenta segredar aos meus et il ouvidos. essaye de me dire Mas eu combato com os pensamentos de des Deus. choses, mais moi je les Amen. combats avec la parole de Dieu. Eu sei que há coisas que eu não consigo mudar. Je sais qu'il y a des choses que je tem a n'arrive ver pas à com os changer outros. et qui ont un rapport par rapport aux autres. Mas eu já lancei sobre Deus toda a Mais minha moi, je me suis ansiedade. déjà déchargée sur le Seigneur de toutes Porque eu les sei que Ele já préoccupations. cuidou de mim. Parce que je sais qu'il a No déjà tempo pris certo, soin de amen. moi et au bon moment. Então eu deixo
que a bondade de Deus me ajude. Alors je laisse la bonté de Dieu m'aider. E não tenho nenhum medo que a bênção de Deus pare sobre a minha vida. Et je n'ai pas du tout la crainte que la bénédiction de Dieu cesse sur Aquilo ma que eu vie. estou a passar hoje Ce que je traverse aujourd'hui, é o início c'est le début daquilo que Deus ainda vai fazer. de ce que Dieu va encore faire. Amém? Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. 1 Pedro 3,10. Dans Pardon. 1 Pierre 3 et le chapitre 10. Amém. Isso, precisamos de água. Oh, glória a Deus. 1 Pedro 3,10. 1 Pierre 3, 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Amém. Que os teus lábios não falem engano. Que tes paroles Amen. ne soient pas trompeuses. Nós não devemos mentir. Nous ne devons pas mentir. Mas eu gostaria de aplicar isto também da seguinte forma. Mais j'aimerais appliquer cela également de la manière suivante. Tudo que falamos contrário à palavra de Deus é engano, Tout irmãos. ce que nous parlons et qui est contraire à la parole de Dieu, c'est de la tromperie. Tudo que nós falamos contrário àquilo que é lá do Tout alto ce é que nous engano. parlons et qui est contraire à ce qui vient de là-haut, c'est Amen. de la tromperie. Quando eu digo assim, Lorsque je dis eu estou doente, « je suis malade », eu estou a dar a ordem ao meu corpo, je suis en train de donner un ordre à mon eu estou corps. a dar a ordem ao meu cérebro, Je donne un ordre à mon cerveau. eu estou a dizer que eu estou doente. Je suis en train de dire que je suis A malade. Bíblia diz La Bible dit que Jesus já levou as minhas que enfermidades. Jésus a déjà pris mes maladies. Amém? Então não quero Amém. falar o engano, Alors je ne veux pas parler de la porque eu tromperie ando por fé e não por vista. parce que je marche par la foi et pas par la vue. Amém? Amen. Eu não estou preocupado se as pessoas vão me acusar, vão dizer o Euclides agora prega isto ou prega Je ne aquilo. suis pas Não estou inquiète de savoir minimamente si les interessado. gens vont dire oh bah maintenant Euclide prête ceci ou cela. Ça ne m'intéresse Só pas. sei que a aplicação da palavra de Deus Ce está que je sais, surtir efeito na minha C'est que vida. l'application de la parole de Dieu a de l'effet dans ma vie. E vai surtir efeito na tua Ça vida aura de também. l'effet dans ta vie également. Então não fales engano. Alors ne parle pas des choses trompeuses. Fala aquilo que vem de Ne Deus. dis pas des paroles trompeuses. Amen. Parle ce qui vient de Glória a Dieu. Deus. Quero fazer uma lista rápida aos Et irmãos. je veux vous transmettre une liste rapidement. Por exemplo, Par exemple, falar engano. parler de dire des choses trompeuses. Não posso. Je ne peux pas. Olha o que a Bíblia diz. Regardez ce que la Filipenses Bible dit dans 4:13. Philippiens 4.13. Os irmãos conhecem. Vous connaissez. Eu digo eu não posso. Moi, je dis je ne peux pas. A verdade que é a Bíblia La vérité, qui est la Bible, diz posso todas as coisas naquele que me dit fortalece. je puis tout par celui qui me fortifie. E agora onde é que nós ficamos? Et maintenant, alors, où on se place? Não posso Est-ce qu'on dit je ne peux pas? ou posso todas as Ou coisas je naquele que me puis toute fortalece? chose par celui qui me fortifie? O irmão escolha. Choisissez. Faça uma escolha Faites acertada un na sua choix. vida. Faites le bon choix dans votre vie. Muda a sua linguagem. Changez votre langage. Chama as coisas que não são como se Appelle já les choses fossem. qui n'existent pas comme si elles existaient Amen. déjà. Eu posso todas as coisas Je naquele que me puis toute fortalece. chose par celui qui me fortifie. Seja qual for a circunstância Quelle da que minha soit la vida. circonstance dans ma vie, Seja qual for a tribulação quelle da que soit minha la vida. tribulation dans ma Eu vie, posso passar je qualquer peux coisa. traverser n'importe quoi Porque Ele me parce qu'il fortalece. me fortifie. Amém. Outro Amen. engano. Une autre tromperie. Não tenho. Je n'ai pas. Eu não tenho sabedoria. Je n'ai pas de sagesse. Eu não tenho dinheiro. Je n'ai pas d'argent. Eu não tenho isto. Je n'ai pas ceci. Quando eu tiver, eu vou fazer. Lorsque j'aurai, je ferai. Se eu falasse isso, Si je disais cela, hoje não estaria aqui. aujourd'hui, je ne serais pas là. Eu não sei quantos, posso até dizer milhares de euros nós temos aqui. Je ne sais pas combien de milliers d'euros nous avons ici. Nós compramos uma carrinha pronto de pagamento. Nous avons acheté une fourgonnette au comptant. Nós temos uma mesa bastante bonita. Nous avons une table de son qui est très belle. Nós temos uma máquina. Nous avons une caméra. Alex, fais atenção, hein? Nós temos uma Nous avons máquina, une caméra. uma máquina de filmar bastante Une boa. caméra qui est très bien. Deus nos tem dado muitas coisas. Dieu nous a donné beaucoup de choses. Se eu dissesse, eu Si não je- tenho, Et si j'avais dit je n'ai pas, nós nunca chegaríamos aqui. ben, on ne serait pas arrivé jusque-là. Então não, mas Deus Alors, supra as nossas Donc necessidades. Dieu est celui qui pourvoit nos besoins. Abriu-se a igreja pela fé. On a ouvert l'église par la foi. Deu-se logo de início 3.000 e tal euros. Dès le départ, ça nous a rendu 3 000 et quelques euros Pagávamos dans les 1.600 offrandes, por mês alors qu'on payait 1 600 euros par mois de para loyer termos culto ao domingo e à pour sexta-feira. avoir un culte par semaine plus un vendredi. E depois fomos para o hotel Ensuite, nous sommes allés à l'hôtel para termos culto ao domingo. pour avoir un culte et c'était le dimanche. 3 horas ao domingo. 3 heures le dimanche. Nós pagávamos 2.600 Et on euros por mês. payait 2 600 euros par mois. Amém. Amen.
Mas chegamos até Mais aqui. nous sommes arrivés jusqu'ici. Nós pagamos uma renda aqui. Nous payons un loyer ici, Que não é tanto por causa da benevolência das pessoas que nos têm qui n'est aqui. pas plus élevé à cause de la gentillesse des personnes Mas a qui nous renda ont ainda é bastante loués ici. alta. Mais c'est un loyer quand même assez élevé. Não justifica o lugar, não Ça- chega ao patamar do lugar ainda. Ça n'est pas au niveau de l'endroit que nous occupons. Mas mesmo assim, Mais malgré cela, quase que duplicou aquilo que nous avons pagávamos no quasiment hotel. doublé ce que nous payons à l'hôtel. Se eu disser eu não tenho, Si je dis je n'ai pas, eu nunca chegaria mais aqui. je ne serais jamais arrivé là. Outra coisa que nós precisamos de ultrapassar. Autre chose que nous devons dépasser. Tenho medo. J'ai peur. Tenho medo de ficar doente. J'ai peur de tomber malade. Tenho medo que o dinheiro não J'ai chegue. peur que l'argent ne soit pas Tenho medo suffisant. de perder J'ai isto. peur de perdre Essa ceci. palavra está sempre no Ce nosso mot est vocabulário. toujours dans notre vocabulaire. Tenho medo, tenho medo, J'ai tenho peur, medo, j'ai tenho peur, j'ai medo. peur. Amém? 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. 2 Timothée 1,7, Outra ferramenta. un autre outil. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas o de fortaleza e de amor e de moderação. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Deus não me deu um espírito de medo. Dieu ne m'a pas donné un esprit de Amen. crainte, de peur. Aleluia! Amen, alléluia. Mas pastor, vai sair daqui, vai para o hotel e se não encontrarmos, Pasteur, mais nous allons sortir d'ici, on va donc maintenant à l'hôtel, et si jamais on ne trouve eu pas, não tenho medo. moi je n'ai pas peur. Enquanto eu andar com Deus, eu não Tant tenho que je medo. marche avec Dieu, je n'ai pas peur. Porque o espírito que está em mim, Parce que l'esprit qui est en moi, o espírito que eu alimento com a palavra de Deus, l'esprit que je nourris avec la parole o de meu Dieu, espírito que eu alimento com a mon palavra de esprit Deus que je nourris avec la parole de e que Dieu, está em comunhão com o et qui Espírito est en Santo, communion avec le qui habite Saint-Esprit dentro de qui mim. habite en moi, não vai permitir que oh, haja il ne medo va no pas meu coração. permettre qu'il y ait de la crainte dans mon cœur. Tenho falta de fé. Je manque de foi. Eu não tenho fé do pastor Oh, je n'ai Euclides. pas la foi du pasteur Euclide. Eu não tenho fé da irmã Oh, Nathalie. je n'ai pas la foi de la sœur Nathalie. E creiam-me que a Nathalie tem Croyez-moi uma fé incrível. que Nathalie a une foi incroyable. Mas, irmãos, a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, verso 3. Mais la Bible nous dit dans Romains 12,3 Porque pela graça que me foi dada, diga a cada dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Par la grâce qui m'a Alléluia. été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Deus repartiu uma medida Dieu de fé a cada um de nós. A réparti une mesure de foi pour chacun de nous. Todos nós temos fé. Nous tous, nous avons la foi. Eu atrevo-me a dizer que até os incrédulos têm fé. J'ai même l'audace de dire que même les non-croyants ont la foi. Eu digo isso porque Je le dis pourquoi? Porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Parce que la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce. Mediante o quê? Suivant quoi? Mediante o quê, irmãos? Suivant quoi? Eu não vos ouço, Je ne irmãos. vous entends pas. Claro que eu não vos ouço. Bien sûr irmãos, que je ne estão peux pas do vous lado, estão na entendre vossa parce que vous casa. êtes de l'autre côté, vous êtes chez vous. Mediante a fé. Mais suivant la foi. Amém. Amen. Então como é que eles vão ser Alors salvos? comment est-ce qu'ils vont être Se eles sauvés não têm fé. s'ils n'ont pas de foi? Porque eles só podem ser Parce qu'ils ne salvos peuvent être sauvés mediante a fé. que par la foi. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por Jésus-Christ nós. est mort sur la croix pour nous. Ele nos deu a salvação Il de nous a graça. donné le salut gratuitement. Ele pagou o preço dos Il a nossos pecados. payé le prix pour nos péchés. Ele me amou de tal maneira, Il diz a m'a aimé Bíblia. d'une telle manière, nous dit la Deus me Bible. amou de tal Dieu maneira m'a aimé de telle que deu manière seu Filho qu'il amado a Jesus donné son Cristo. Fils bien-aimé A Jésus-Christ. solução para a minha vida. La solution pour ma A vie, solução para os meus la pecados. solution pour mes E péchés. Jesus veio a esta Et terra. Jésus est venu jusqu'à cette terre. Entrou como homem. Il est entré en tant qu'homme. Porque o homem perdeu o mundo. Parce que O homem l'homme a tem que ganhar perdu o le mundo. monde, alors l'homme doit E regagner Jesus le veio, monde. Et tornou-se Jésus est verbo. venu, il est devenu le Tornou-se Verbe. carne. Il est devenu la chair. E foi obediente até a morte Il e a morte été de cruz. obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la Amém. croix. Tudo isso ele fez por amor a Et mim. il a fait tout ça par amour pour Ele não moi. me deu porque eu mereço. Il ne me l'a pas donné parce que je le Ele mérite. deu porque me ama. Il l'a donné parce qu'il m'aime. Mas eu recebo isso Mais como? moi, je reçois cela Pela fé. par la foi. Então todos nós temos Alors, fé. nous tous, nous avons la Amém. foi. Agora nós precisamos Maintenant, é nous avons de besoin, alimentar a nossa c'est de fé. nourrir notre foi. E a fé vem, Et la foi vient, a fé vem, la foi a vient. fé não vem pelo ouvir dizer. La foi ne vient pas de ce qu'on entend dire. Eu ouvi dizer que
o pastor j'ai Euclides disse isso. entendu dire que le pasteur Euclide a dit cela. Ah, a irmã Sandra disse Oh, isso. la sœur Sandra a dit cela. E porque ela disse Et isso? parce qu'elle a dit cela, Não, a fé vem non, pelo non, ouvir. la foi vient de ce qu'on a entend et palavra on de Deus. entend la parole de É Dieu. quando tu ouves C'est a lorsque palavra de tu Deus. entends, lorsque tu écoutes la parole de É quando Dieu. tu tens essa experiência C'est com a lorsque palavra de Deus. tu as cette expérience avec la parole Amen. de Dieu. Que a Amen. tua fé começa Que a ta crescer. foi commence à Amen. grandir. Amen. Outra ferramenta Un rapidamente. autre outil très rapidement. Sou fraco. Je suis faible. Amém. Amen. Aleluia. Há um versículo que eu gosto muito. Il y a un verset que j'aime beaucoup. Daniel capítulo 11, verso 32b. Daniel chapitre 11 et verset 32. B. B. Deuxième partie. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Meus queridos irmãos, o povo que conhece o seu Deus Le peuple qui connaît son Dieu se tornará forte deviendra fort e fará proezas. et il fera des prouesses. Então eu não sou fraco. Alors, je ne suis pas faible. Eu não sou Je fraco. ne suis pas faible. E os irmãos me ajudem, escrevam. Et Eu aidez-moi. não sou fraco. Et écrivez, je ne suis pas Amen. faible. Amen. Eu não sou Je fraco. ne suis pas Amém. faible. Amen. Porque eu conheço o meu Deus. Parce que je connais mon Dieu. Eu conheço a palavra Je de Deus. connais la parole de Eu Dieu. conheço aquilo que Ele diz ao meu Je connais ce respeito. qu'il dit à mon sujet. Eu sei que o Espírito Santo Je habita sais que dentro le de mim. Saint-Esprit habite en moi. Eu sei que Ele dá ordens aos Je seus sais anjos ao meu qu'il donne respeito. l'ordre à ses anges à mon sujet. Amém. Eu sei Amen. que a sua palavra é Je poderosa sais que em sa Cristo parole est Jesus. puissante en Christ Jésus. Então eu não sou Alors, fraco. je ne suis pas faible. Amém. Amen. Há uns que pensam que o diabo tem supremacia sobre eles. Certains pensent que le diable a la suprématie sur eux-mêmes. 1 João 4,4 1 diz Jean assim: 4,4 nous dit: diz, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. É neste momento que eu gostaria de pedir uma grande C'est à salva ce de palmas moment-là a que Jesus. j'aimerais Amém. demander que tout le monde acclame le Seigneur. Amém. Não sei se ali tem mãozinhas Je ou ne não sais pas bater si vous palmas. avez les mains pour applaudir, mais Se vous pouvez le tiverem, faire. souberem Si vous l'avez, encontrar, si vous savez les trouver, bata palmas. applaudissez, Então, acclamez le Seigneur. encha este ecrã com Alors corações remplissez vermelhos, cet écran de que vai cœur, ser o teu amém parce agora. que ce sera votre Amen maintenant. Amém. Amen. Aleluia. Glória a Jesus. Gloire à Jésus. Amém. Alguns pensam que são Certains derrotados. pensent qu'ils sont vaincus. Amém. Vejam o que é que 2 de Voyez Coríntios ce que- capítulo 2, verso 14 diz. 2 Corinthiens 2,14 nous dit: Diz assim: e graças a Deus que nos faz sempre triunfar em Cristo. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Eu não sou um derrotado. Je ne suis pas un vaincu. Deus não te criou para ser Dieu ne t'a derrotado. pas créé pour être vaincu. Aleluia. Alléluia. Tu és um vencedor, Tu es un vainqueur porque Cristo já te fez triunfar. parce que Christ t'a déjà fait triompher. Nós somos os únicos que vamos para a luta, Nous sommes les seuls qui partons au combat, mas já sabemos que vamos mais ganhar. nous savons déjà que nous allons Amém. gagner. Amen. Mas vamos lutar com Mais força, nous irmãos. allons combattre avec force. Mas vamos ganhar em Mais nome nous allons de Jesus gagner Cristo. au nom de Porque Jésus-Christ. Cristo nos faz Parce que Christ triunfar. nous fait triompher. Os irmãos lembram-se de Josué, Vous vous souvenez capítulo 1, verso 8. de Josué, chapitre 1, verset 8? Se guardares a palavra de Deus, Si tu gardes la parole de Dieu, se meditares na palavra si de tu Deus de médites dia la e de parole de noite, Dieu jour et nuit, se não te desviares nem para a si tu ne esquerda te nem para a détournes direita, pas ni à gauche ni à se droite, fizeres tudo aquilo que eu te si mando, tu fais tout ce que je te demande, serás bem sucedido tu auras du succès. e farás prosperar o teu Tu caminho. feras prospérer ton chemin. Os irmãos reparem a linguagem bíblica aqui. Regardez le langage biblique ici. Se guardares a palavra, Si tu gardes la parole, se si observares a tu palavra, observes la se parole, não desviares da si tu ne palavra, te détournes pas de la se parole, meditares nela si tu dia e de noite, médites la parole jour et nuit, diz, farás prosperar Il est o dit, teu tu caminho. feras prospérer ton chemin. Farás prosperar o teu Tu feras caminho. prospérer ton chemin. É a altura de fazeres prosperar o teu Il caminho. est temps pour toi de faire prospérer ton Com chemin palavras. avec des Com paroles, palavras. avec des Com paroles, palavra de Deus. avec la parole Não de com Dieu, queixas. pas avec des plaintes. Não queiras a pena de ninguém. Não Ne, queres que ninguém sinta pena de ti. n'accepte pas que les gens aient de la peine pour toi. Amém.
Não queiras que ninguém sinta pena de ti. N'accepte pas que les autres aient de la peine pour Eu não toi. quero que ninguém sinta pena Moi, de je ne mim. veux pas que les autres aient de la peine Porque eu pour sou toi. vencedor, Parce aleluia. que je suis Eu vainqueur, sou filho alléluia. de Deus. Je suis enfant de Dieu. Eu sou pastor. Je suis pasteur. E ainda por cima, Et en plus, pastorei a melhor comunidade do mundo, je que é suis a le Maison du pasteur de la Père. meilleure Amém. communauté au monde qui est la maison du Père. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Amém. Amen. Então, às vezes nós dizemos, eu não tenho sabedoria. Parfois, on dit je n'ai pas de sagesse. Em mim mesmo, não. En moi, non, bien sûr. Fora de Deus, eu não tenho En capacidade de dehors estar de onde Dieu, estou. je n'ai pas la capacité d'être là où je suis. Eu não sou inteligente o Je suficiente ne para suis estar pas aqui. suffisamment intelligent pour être ici. Há pessoas mais Il y a inteligentes des do que eu que não personnes estão plus aqui. intelligentes que moi qui ne sont pas là. Mas eu nunca digo eu não tenho Mais je sabedoria. ne dis pas je n'ai pas de sagesse. Porque a sabedoria que eu tenho Parce que la sagesse que j'ai, é sabedoria do alto. c'est la Aleluia. sagesse qui vient de là-haut. As ideias que saem na minha Les, mente é les sabedoria idées qui do alto. sortent de mon esprit, c'est la sagesse du Amém. haut. Vejam o que a Bíblia diz. Voyez ce que la Bible dit 1 Coríntios dans 1:30. 1 Corinthiens 1:30. Amém. Diz assim: Il est dit, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, Amen. lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Amém. Amém. Jesus se fez sabedoria por nós. Jésus s'est fait sagesse Amém. pour nous. Mateus capítulo 8, verso 17. Matthieu 8:17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. E levou as nossas doenças. Et il s'est chargé de nos maladies. E levou as nossas Et il doenças. s'est chargé de nos maladies. E levou as Il a nossas pris doenças. nos maladies. Se ele levou as S'il a minhas pris doenças, mes maladies, eu já não as tenho. alors c'est que je ne les ai plus. Amém. Amen. É a palavra. C'est la irmãos. parole. É a palavra. C'est la parole. Eu estou a experimentar isso na minha vida. Je suis en train d'expérimenter cela Quem não dans ma experimenta vie. isso, Ceux qui n'expérimentent pas prega coisas cela naturais. prêchent des choses Ah, não, no naturelles. mundo, isso acontece. Olha, irmãos, sigam o que quiserem. Oh, il se passe ceci, cela. Écoutez, Eu bien-aimés, sigo a suivez ce que palavra de vous voulez. Deus. Moi, je Amém. suis la Eu parole de Dieu. confesso a palavra Moi, de je Deus. confesse la parole de Amém. Dieu. Preocupação e frustração. Inquiétude et frustration. 1 de Pedro 5:7. 1 Pierre 5:7. Lançando sobre ele toda a Et vossa ansiedade, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, porque ele tem cuidado de vós. car lui-même prend soin de Amém. vous. Para Amen. terminar, Pour terminer, portanto, Romanos 8:1. dans Romains 8:1, Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. il Diz. n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Qui ne marchent Aleluia! pas selon la chair, mais selon l'esprit. Amém. Eu Amém. não sou condenado. Je ne suis pas condamné. Eu não estou Je condenado. ne suis pas condamné. Todos os erros do passado, Toutes les erreurs dos du meus passé, antepassados, de mes aïeux, está quebrado na cruz do Calvário, tout em nome de cela Jesus a été Cristo. porté à la croix du calvaire au nom de Amen. Jésus-Christ. Tudo aquilo que vem que é hereditário. Tout ce qui vient et qui est héréditaire. Eu agora faço parte de uma nova Maintenant, je fais linhagem. partie d'une nouvelle lignée. A linhagem de Cristo, La lignée aleluia. de Christ. Eu sou Alléluia. filho de Je Deus. suis enfant Eu de sou Dieu. lavado e Je suis purificado lavé no et sangue precioso de purifié Jesus par le Cristo. sang de Então, Jésus-Christ. irmão, descanse Alors naquilo que maintenant, Deus te tem dado. repose-toi dans ce que Dieu t'a donné. Guarda a tua boca e guarda a tua língua. Garde ta langue et garde ta bouche. Amém? Porque se guardas a tua boca e a tua língua, Parce que si tu gardes ta langue et si tu gardes ta tu bouche, guarda a tua alma das angústias, como diz Provérbios capítulo 21, verso tu gardes 33. ton âme des angoisses, comme le dit Proverbe 21-23. Amém. Glória a Deus. Jesus veio para te dar vida e vida com Jésus abundância. est venu pour te donner la vie Amen. et la vie en abondance. Amen. Deixa as mentiras do diabo de Alors lado. laisse les mensonges de Satan de côté. Tu não Tu mereces. ne le mérites pas. O que tu fizeste, Deus não vai fazer mais. Ce que tu as fait, Dieu ne fera plus pour Não és toi. mais filho de Tu n'es Deus. plus enfant de Dieu. Deus não escuta as tuas Dieu orações. n'écoute pas tes prières. Mentiroso. Menteur. Ele é pai da Il est le mentira. père du mensonge. Ah, Deus não lança fora todos aqueles que chegarem até Dieu Ele. ne rejette pas tous ceux qui s'approchent de Amen. lui. Não importa os teus erros. Peu importe tes Não erreurs. importa o teu Peu passado. importe ton passé. Vinde a mim, todos que Venez à estás moi, vous cansados e tous qui êtes oprimidos, fatigués et chargés, e eu vos aliviarei. et je vous Esta é déchargerai. a palavra de Deus Ça, para a c'est tua la vida. parole de Dieu pour ta Lê vie. a Bíblia. Lis la Bible. Coloca
toda a tua força na et palavra de mets Deus. toute ta force dans la parole de Dieu. Eu até te aconselho a deixar o Facebook de lado. Je te conseille même de mettre Facebook de côté. Deixa só a parte para ouvir as pregações do Laisse Euclides juste da la quinta-feira. partie pour écouter les prêches d'Euclide le jeudi. hein. Põe o teu pensamento todo na palavra de Mais Deus. focalise toute ta pensée sur la parole de Dieu. Para de ouvir os teus pensamentos. Arrête d'écouter tes pensées. Para de ouvir a opinião dos outros. Arrête d'écouter l'opinion des autres. Para de falar as coisas más a teu respeito. Arrête de dire de mauvaises choses à ton sujet. Para de sustentar os teus pensamentos. Arrête de soutenir tes pensées, E começa a criar de vida les em ti. alimenter Aleluia. et commence à créer la Começa vie a en criar toi. vida em ti. Commence à créer la Começa vie a en criar toi. a vida em ti. Commence à créer la Em vie en nome de toi. Jesus Au Cristo. nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Au Cristo. nom de Eu te abençoo Jésus-Christ. nesta noite Je com te esta bénis palavra. ce soir avec Eu cette te abençoo parole. com saúde Je nesta te noite em bénis nome de avec la Jesus Cristo. santé au nom de Eu te Jésus-Christ. abençoo com segurança Je em nome te de bénis Jesus avec la Cristo. sûreté au nom de Eu repreendo Jésus-Christ. todo o medo no teu coração em nome Je de Jesus chasse toute la Cristo. peur dans ton cœur au nom de Tudo aquilo que Jésus-Christ. não vem de Deus. Tout ce qui ne vient pas Eu de Dieu, repreendo no nome de je Jesus. le chasse au nom de Eu Jésus. repreendo a angústia no Je teu chasse coração agora l'angoisse mesmo dans em ton nome cœur de Jesus maintenant au Cristo. nom de Jésus. Eu falo palavra de Je bênção sobre parle a des tua paroles de vida. bénédiction sur Eu ta envio vie. palavra de J'envoie cura des de paroles de ti guérison neste sur toi momento, maintenant. em nome de Au Jesus nom de Cristo. Jésus-Christ. Eu te abençoo Je nesta te noite. bénis ce Em soir. nome de Au Jesus nom Cristo. de Jésus-Christ. Em nome de Au Jesus Cristo. nom de Jésus-Christ. Amém. Amen. Amém. Glória a Amen. Deus. Gloire Glória à a Deus. Dieu.